Deus e o homem são inseparáveis. Somos todos membros do corpo divino, participantes da natureza divina. Não podemos ser separados, somos um. Agora vamos nos voltar para as Escrituras para a confirmação do que acabei de dizer. Agora cito o capítulo 64 do livro de Isaías. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és nosso oleiro. Nós somos a obra de Tuas mãos. Agora ouça com atenção. A palavra traduzida como Senhor é Eu sou. Esse é nosso Pai. E você não pode afastar Eu sou de si mesmo. Agora, a palavra traduzida como oleiro é imaginação. Ele não disse o oleiro, nosso oleiro. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, nós somos a obra de Tuas mãos. Então aqui, minha própria imaginação humana maravilhosa agora está identificada com o Senhor. É a palavra Jeová, e isso é chamado de Pai. Então eu sou autogerado, nós somos autogerados, não somos o produto de algo diferente de nós mesmos. Esses termos são intercambiáveis. O Senhor, Pai, oleiro, imaginação. Pois oleiro é definido na concordância como imaginação, aquilo que forma ou molda em forma, aquilo que faz uma resolução, aquilo que determina. Pois nos é dito: comunguem com seus próprios corações em suas camas e fiquem em silêncio. Pois se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos dele o que pedimos. Não é outro. Posso realmente ter essa confiança em mim mesmo? Posso realmente, esta noite, comungar com meu próprio coração na minha cama e ficar em silêncio, sabendo que ouvi o que fiz? Sei exatamente o que fiz. Posso ter confiança nessa ação? Pois não há outro Deus. Não há outro Senhor a quem eu possa recorrer. Tomemos agora o capítulo 18 de Jeremias. Ele disse: Meu povo se esqueceu de mim e queimou incenso a deuses falsos. Você leu isso no capítulo 18, versículo 15 de Jeremias. Mas agora voltamos ao início do capítulo. E a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. A palavra Jeremias significa Jeová se levantará, o que implica em seu nome que ele está dormindo e ainda não foi despertado. A palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir a minha palavra. Então, desci à casa do oleiro, e lá estava ele, trabalhando em sua roda, mas o vaso em sua mão estava danificado. Então ele o transformou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Acabamos de descobrir que oleiro é minha própria imaginação. Vou até a casa do oleiro. Bem, acabaram de me dizer que nosso oleiro é um com o Senhor, que é nosso Pai. Então, para onde vou? Para algum lugarzinho onde um homem está trabalhando com barro? Ah, ele está trabalhando com barro, mas acabei de descobrir que eu sou o barro. Nós somos o barro. Somos o fruto dos seus esforços, descobrimos quem ele é. Ele é minha própria imaginação. Então volto-me para minha própria imaginação e me pergunto: o que você imaginou ser hoje? Falido? Desempregado? Liberado? O que você fez hoje na casa do oleiro? Pois o oleiro é sua própria imaginação humana maravilhosa. Agora, hoje, qual era o conceito que você tinha de si mesmo? Depende inteiramente de mim, pois não há ninguém a quem eu possa recorrer. Tenho que recorrer ao meu eu. Bem, esse é o oleiro. E esse é o único Jeová, esse é o único Senhor, o único Jesus. Então, quando perguntaram a Blake, o que você acha de Jesus? Ele respondeu: Ele é o único Deus, mas eu também sou e você também é. Jesus é Deus desperto. Ele é o Jeremias quando dorme. Isto é, Jeová se levantará. Ele se levanta e quando ele se levanta é Deus desperto. Então, eu vou descer. Se eu conheço a história, eu ainda vou descer enquanto ainda estou dormindo. Eu não estou totalmente ciente do fato de que eu sou o ser falado, mas eu vou testar isso. Eu vou tentar. Eu vou para a casa do oleiro. E o oleiro é minha própria imaginação. Agora, neste dia, o que imaginei? Estava estragado na minha mão? Ou era algo que eu achava adorável e eu quero preservá-lo e torná-lo um estado real no meu mundo? Ou eu poderia mudá-lo um pouco e torná-lo melhor? Bem, se eu pudesse torná-lo melhor, então torná-lo melhor, porque não há ninguém a quem eu possa recorrer. Devo ir para o meu próprio coração na minha própria cama. E então, quando eu fizer o que sou chamado a fazer, ficar em silêncio, ter total confiança naquilo que eu fiz. Se eu tiver total confiança nisso, isso deve acontecer porque não há outro Criador. Não há Criador no mundo, exceto sua própria imaginação humana maravilhosa, e esse é o você imortal. Não pode deixar de ser quando esta pequena vestimenta que você está agora vestindo para propósitos criativos for retirada, e você fará isso. Você atirará na hora certa. Quer o mundo chame isso de suicídio ou não,
Toda morte é um suicídio, porque não há mais ninguém para tirá-la de mim, mesmo que ele atire em mim. Não importa o que ele faça comigo, sou apenas eu, porque somos todos participantes da única natureza divina. Somos todos coexistentes com Deus, e Deus e o homem são inseparáveis. Eles são um. Então não posso me voltar para outro, embora na minha cegueira eu queime incenso para um Deus falso. Sou chamado para ficar perfeitamente quieto e saber: eu sou Deus. Como nos é dito no Salmo 46, versículo 10: Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo. Eu faço todas essas coisas. E não há ninguém que possa livrar da minha mão. Seu 32º capítulo de Deuteronômio, seu 39º versículo: Não há ninguém fazendo nada além de Deus, e Deus e o homem são um. Mas o homem de quem falo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o verdadeiro você, o imortal você. Então, no livro de Amós, ele faz a pergunta: o mal sucederá a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? O mal sucederá a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? Agora sabemos quem é Deus. Então, todos os horrores do mundo que nos sobrevêm, Deus fez isso. Mas quem é Deus? Nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Sim, até mesmo os terremotos, os vulcões, todo o horror do mundo e cada coisa adorável no mundo, nossa própria e maravilhosa imaginação humana fez isso, porque isso é um com o Senhor Jeová. Há apenas um Deus e não há outro Deus. Agora, se você acha que é ateísta, você pode pensar o que quiser, mas eu não acho que você vai. Mas o mundo, ainda não trazido a este conceito, vai pensar assim. No entanto, posso lhe dizer, antes de começarmos a queda, não caímos por causa de algum erro que cometemos. Esta foi uma descida deliberada na consciência a este nível, com um propósito: provar nosso próprio poder criativo, que poderíamos realmente descer a este mundo e enfrentar a morte, o que parece ser a morte eterna, e conquistá-la. Não fingir que estamos morrendo, mas realmente morrer e vê-los todos morrerem ao nosso redor e ainda conquistá-la. Mas antes de descermos, nós estabelecemos um plano. Nós preparamos um caminho para nós mesmos retornarmos, e esse caminho é descrito nas Escrituras. E eu contei isso noite após noite, pois ninguém pode realmente ver você, o ser real que você é. Eles veem a máscara que você usa, mas não o ser que você é. Não através de olhos mortais eles podem vê-lo. Sua glória está completamente escondida dos olhos mortais, mas você saberá disso quando vir o Filho. Aquele Filho, a soma total de todas as experiências do mundo, está diante de você, e então você sabe. A memória retorna. E ele estará diante de todos neste mundo, e a memória retornará. E então vem a cortina final quando ela desce sobre todos, e somos os irmãos que éramos antes que o mundo existisse. Todos glorificados. Todos retornaram à glória que ele deliberadamente, conscientemente desistiu para assumir a limitação dessas vestimentas que estamos vestindo agora. Não nos esquivaremos disso. Todas as vestimentas, todas as fraquezas que tomamos sobre nós mesmos. Estou lhe dizendo por experiência própria. Aqui, ontem de manhã, é um pouco depois das 4, e esses homens, muito sábios, aparentemente sábios, na área médica, e então uma mulher, uma senhora atraente na casa dos 40 anos, e ela era psiquiatra, também da área médica, mas psiquiatra. E eu fui trazido para a cena dos três, e eles estavam me dando todo esse absurdo. E eu disse: eu sei exatamente sua intenção, mas para mim é tudo estúpido. É tudo absurdo. Então veio à minha mente o que eu sabia que escrevi há inumeráveis anos, antes que o mundo existisse, está registrado nas Escrituras. Mas a memória retorna. Eles eram tão sábios, esses grandes adultos. Eu disse: a menos que você se torne como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. E eles pareceram assustados. Eu disse: bem, agora eu sou inteligente o suficiente para saber o que você está me dizendo. Eu entendo cada palavra que você está me dizendo, mas eu não aceito. Agora, uma criança pode não entender o que estou dizendo à criança, mas a criança confia em mim. Ela tem confiança em mim e dirá: eu creio. A menos que você, com toda a sua chamada sabedoria deste mundo, o mundo exterior consciente, possa deixar isso de lado e acreditar na história que eu vou lhe contar. Pois se eu lhe contasse o que experimentei, você, em seu estado consciente atual, não poderia aceitar. Você tem que se virar e se tornar como uma criança para realmente aceitar. Se eu lhe contasse sobre um tipo diferente de nascimento do que aquele que você conhece, e a única coisa que você conhece,
E você está me dando tudo isso. Eu estou lhe dando a palavra bobagem, pois era isso que eu queria dizer. Todo esse absurdo, e ela veio até mim e colocou seu rosto contra o meu. Eu disse: eu sei exatamente quais são suas intenções. Essa é sua terapia. Posso lhe dizer? É estúpido. Não tenho nada de errado comigo. E, em segundo lugar, sua terapia é um absurdo. Puro absurdo. Se você apenas ouvir por um momento, eu lhe direi o que sua mente racional não pode aceitar. Mas se você se tornar como uma criança, pois eu sei, por experiência própria, sua glória está completamente escondida dos olhos mortais, mas você saberá disso quando vir o filho. Aquele filho, a soma total de todas as experiências do mundo, está diante de você e então você sabe, a memória retorna. E ele estará diante de todos neste mundo e a memória retornará. E então vem a cortina final quando ela desce sobre todos e somos os irmãos que éramos antes que o mundo existisse. Todos glorificados. Todos retornaram à glória que ele deliberadamente, conscientemente desistiu para assumir a limitação dessas vestimentas que estamos vestindo agora. Não nos esquivaremos disso. Todas as vestimentas, todas as fraquezas que tomamos sobre nós mesmos. Estou lhe dizendo por experiência própria. Aqui ontem de manhã, um pouco depois das 4, e esses homens muito sábios, aparentemente sábios, na área médica, e então uma mulher, uma senhora atraente na casa dos 40 anos. E ela era psiquiatra, também da área médica, mas psiquiatra. E eu fui trazido para a cena dos três, e eles estavam me dando todo esse absurdo. E eu disse: eu sei exatamente sua intenção, mas para mim é tudo estúpido, é tudo absurdo. Então veio à minha mente o que eu sabia que escrevi há inumeráveis anos antes que o mundo existisse. Está registrado nas escrituras. Mas a memória retorna. Eles eram tão sábios, esses grandes adultos. Eu disse: a menos que você se torne como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. E eles pareceram assustados. Eu disse: bem, agora eu sou inteligente o suficiente para saber o que você está me dizendo. Eu entendo cada palavra que você está me dizendo, mas eu não aceito. Agora, uma criança pode não entender o que estou dizendo à criança, mas a criança confia em mim. Ela tem confiança em mim e dirá: eu creio. A menos que você, com toda a sua chamada sabedoria deste mundo, o mundo exterior, consciente, possa deixar isso de lado e acreditar na história que eu vou lhe contar. Pois se eu lhe contasse o que experimentei, você, em seu estado consciente atual, não poderia aceitar. Você tem que se virar e se tornar como uma criança para realmente aceitar. Se eu lhe contasse sobre um tipo diferente de nascimento do que aquele que você conhece, e a única coisa que você conhece, e você está me dando tudo isso, eu estou lhe dando a palavra bobagem, pois era isso que eu queria dizer. Todo esse absurdo, e ela veio até mim e colocou seu rosto contra o meu. Eu disse: eu sei exatamente quais são suas intenções. Essa é sua terapia? Posso lhe dizer? É estúpido. Não tenho nada de errado comigo. E, em segundo lugar, sua terapia é um absurdo. Puro absurdo. Se você apenas ouvir por um momento, eu lhe direi o que sua mente racional não pode aceitar. Mas se você se tornar como uma criança, pois eu sei por experiência própria. Eu tenho um sobrinho que veio da Tailândia recentemente, e ele veio e eu lhe contei uma história. Ele não conseguiu entender minha história, mas eu disse: você acredita nisso, Roger? Sim. Ele acredita. Ele não conseguia entender o que eu estava falando, mas ele confiava em mim. E ao confiar em mim, ele acreditava. Então Blake, ao escrever para seu amigo Samuel Palmer, disse: você pode ver o que eu vejo, mas você não confia ou cultiva isso. Tudo que você tem a fazer é simplesmente desenvolver a imaginação para o estado de visão. E está feito. A coisa toda está feita. Então você pode ver o que eu vejo e fazer o que eu faço, e tudo que você precisa fazer é desenvolver a imaginação para o estado de visão, e a coisa está feita. Então, ele não reivindicou para si algo além de Palmer. Ele estava falando com seu amigo, Samuel Palmer, e pensou: bem, agora você é dotado de uma certa faculdade. Ele disse: eu também tenho a faculdade, mas eu a cultivo. Eu tenho a faculdade e você tem a faculdade porque somos um. Jesus, sim, é o único Deus. Mas eu também sou e você também. Jesus é Deus desperto e eu estou lhe dizendo por experiência, ele dorme em tudo. Chame-o de pai, chame-o de José, que dorme. Ele é o sonhador. Quando ele desperta, ele é Jesus. E Jesus, que se chama Filho, é um com o Pai, mas agora o Pai está acordado, pois no final só há Deus. Só há o Pai.
Então, eu lhe digo, sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus. Não é como Deus, é Deus, não há outro Deus. E você não pode separá-lo, nem por um momento. Se fizer isso, você queimará incenso para deuses falsos e fará todos os tipos de coisas do lado de fora de si mesmo e o adorará. E isso não é Deus. Estou falando do você imortal que não pode morrer. Ele não pode morrer. Esse é Deus, tão confiante de que poderia superar a morte que desistiu de sua beleza, seu corpo glorificado, e tomou sobre si isso, indicando o corpo físico, e se tornou obediente até a morte nesta cruz. E ainda assim ele poderia superá-la. Mas eu lhe digo, ninguém vai falhar. Muitos duvidarão, mas ninguém pode falhar. Ele deixaria os 99 que acordaram e iria em busca daquele que ainda está dormindo. Não posso descansar nem por um momento se um dos meus irmãos não for redimido. E posso lhe dizer, o mundo pode não acreditar nisso, pode não saber, mas é o verdadeiro e redespertar da imaginação que todo o vasto mundo anseia. Essa é uma experiência espiritual que coroa e redime a experiência. É esse grande evento que realmente coroa essa experiência, pois sem isso, o que seria a experiência? É o despertar do ser que deliberadamente adormeceu para ter essa experiência, porque esse poder é tão grande, a menos que ele desistisse de seu poder e de seu corpo glorificado, que desafio você poderia lhe dar? Então ele teve que desistir completamente e tomar sobre si as restrições e as limitações do homem. Essa coisinha aqui indicando o corpo. Mas aquilo que agora está sonhando no homem é um com Deus, e é Deus. Esse é o Pai. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro e nós somos a obra de Tuas mãos. Nossa imaginação é o Senhor. Nossa imaginação é o Pai e em busca do Pai. Estou em busca do meu ser, estou procurando o meu ser. E quando o encontro, encontro somente através dos meios que estabeleci no princípio antes que o mundo existisse e que era um filho. Pois se eu sou um pai, deve haver um filho. Então eu estabeleci no princípio para que quando eu passar por todas as experiências que eu possa ter no mundo da morte e da decadência, quando eu sair dele, ele tenha que se moldar em um ser. E esse é o fruto do meu esforço, e ele é o filho, e seu nome é Davi. Então quando encontro David, de repente tudo retorna, e aqui está minha memória. Aquilo que eu desisti retorna, e ele está diante de mim, e ele me chama de pai. Eu sou seu Senhor. Eu sou seu pai. E eu sei que eu sou, e ele sabe que eu sou. E essa é a coroa que redime as experiências, os horrores pelos quais passei, pois eu desempenhei todos os papéis. Não poderia ter omitido nenhum papel. Sim, o ladrão e o juiz, o assassino e o assassinado, desempenhei todos os papéis no mundo. E é por isso que hoje eu posso realmente dizer Pai, significando meu eu, perdoa-os, pois eles não sabem em seu estado de sono o que fazem. Deixe-os exatamente como estão. Mas conte a história repetidamente. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Continue contando e contando até que a mensagem chegue até você e comece a abalar o sonhador dentro de quem está ouvindo você. Então, a menos que você se converta, disse ele, e se torne como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Então, toda a educação dos homens, todas essas honras maravilhosas que aplicamos uns aos outros, elas enterram a mente e a impedem de realmente se tornar como uma criança. O que estou lhe dizendo, eu nunca poderia ter descoberto pela razão. Eu nunca poderia ter encontrado em um livro. Está na Bíblia, mas eu não vi até que aconteceu. Agora eu compartilho com você o que já está na Bíblia. Mas eu não sabia até que eu experimentei. E quando eu experimentei, eu comecei a realmente buscar nas Escrituras para descobrir que sempre esteve lá. Quando li esse capítulo, mal sabia eu que tu, Senhor, és nosso Pai, nosso oleiro. Eu sempre pensei que significava algo por fora. E então eu procurei para descobrir que oleiro significa imaginação, moldar em uma forma. Mas a palavra é nosso oleiro, não a imaginação. Nossa imaginação. Tu és nosso oleiro. Você quer dizer o Senhor? E a palavra é Jeová. Eles pronunciam como Adonai. Adonai é o que usamos em vez de dizer Jeová. Tudo bem. Então é chamado de o Senhor, definido nas Escrituras como o autoexistente, eterno, que não tem começo nem fim. Esse é o Deus, o único Senhor, e Ele é Pai. Mas é nosso Pai. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, e agora nosso Pai é nosso oleiro. E eu descobri, nosso oleiro é nossa imaginação. Então, eu sou meu próprio pai, mas eu não sabia disso. E como eu saberia que esse pai é o pai de Davi, pois Davi disse, eu contarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho.
hoje eu te gerei. Mas quem teria pensado por um momento, lendo essa história, milhares de anos antes deste momento no tempo, que está falando de mim, falando de você, que nós somos o pai que disse a Davi: Tu és meu filho. Então vem o sonho profundo, profundo, e nós sonhamos esses horrores do mundo. E então vem aquele momento no tempo em que eu chamo a mim mesmo do abismo, pois eu sou o Pai, eu sou o Senhor, e então eu chamo meu próprio ser. Eu desperto a mim mesmo, como eu havia predeterminado em um certo momento no tempo depois de ter desempenhado todas as partes. Mas quanto tempo, quão vasta, quão severa foi a angústia antes que eu encontrasse meu ser, era longo para contar. Mas eu encontrei meu ser. E o único que poderia ter me revelado a mim mesmo era meu filho que eu estabeleci no princípio antes que o mundo existisse. Então nos é dito: ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai, e ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e qualquer um a quem o filho escolher revelá-lo, pois ele tem que revelá-lo no final. E então o pai desperta. Agora você pega o capítulo 78 dos Salmos. O título dele é Asaf, ou seja, o salmo é um salmo de Asaf. Asaf significa reunir e registrar, pegar todas as coisas e juntá-las. E então ele disse: Abrirei minha boca em uma parábola e proferirei ditos obscuros de antigamente. Ditos obscuros de antigamente, coisas que são difíceis e difíceis de entender. Então agora ele passa por toda a história de Israel, como a chamamos no Antigo Testamento, e ele conta a história inteira, e ele diz a você que é uma parábola. Ele diz a você que são ditos obscuros, difíceis de entender. Então ele chega ao fim. É um capítulo longo e agradável. E o que ele diz? E o Senhor acordou como de um sono, como um homem que sai de uma bebida forte. E então ele declarou Davi. Davi é seu príncipe. Davi é seu pastor sobre todo o povo. Bem no final, ele registra todas as coisas pelas quais o homem passou. E então vem, o Senhor começa a despertar. E ele desperta como alguém que sai do sono, como alguém que acorda do vinho, vinho forte, como se fosse um sono de embriaguez, onde todas as coisas poderiam acontecer. E então ele desperta. E quem ele chama? Ele chama Davi. E a coisa toda termina na nota de Davi, depois de toda a série de parábolas. Então, uma parábola é uma história contada como se fosse verdade, deixando aquele que a ouve lutar com ela, deixando descobrir o significado por trás da palavra escrita. É contada como se fosse verdade. Agora é preciso descobrir a ficção a partir do fato. O que ela está tentando transmitir? Ela está contando uma história. Você passará pelo Mar Vermelho. Você levantará a serpente no deserto. Ele está contando todas essas histórias e então vem. E então o Senhor desperta. Ele desperta da parábola e encontra o cerne. Ele encontra a verdade e então ele chama Davi. Então Davi entra em cena e Davi está diante de você e o chama de pai. E a alegria que vem sobre você quando vê seu filho em pé diante de você, você não tem outro filho, apenas Davi. Pois seu filho neste mundo é um irmão. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Eles são ambos meus irmãos na eternidade. Eu tenho uma esposa e eu tenho outros irmãos aqui. Eles são todos meus irmãos na eternidade. Pois na eternidade nós estamos todos acima da organização do sexo. Nós somos os Elohim, e o Elohim é uma palavra plural, um feito de outros. Elohim. Então todos nós somos os deuses que desceram. Então quando você ouvir a palavra amanhã ou pensar nela esta noite, não deixe a mente pular para algo externo. Comungue com seu próprio coração na sua cama e então fique em silêncio. Mas veja que você comunga como você quer moldar essa imagem, pois o verso inteiro é este. Fique irado, mas não peque. Comungue com seu próprio coração na sua cama e fique em silêncio. Mas isso não lhe diz para não ficar com raiva. Então o dia foi um dia explosivo. Exploda. Fique com raiva, mas não peque. Pecar é errar o alvo. Não vá para a cama agora e deixe-o ser sobre sua raiva. Tudo bem, exploda. Tire isso do seu peito, por assim dizer. Agora pegue tudo que você jogaria fora no passado como um vaso quebrado e você não pode consertá-lo. Não. Mantenha o mesmo vaso e reformule-o agora em uma nova forma, como lhe parecer bom fazer. Então, o fim de um dia, tudo bem, então não foi um bom dia. Exploda. E então, mas não peques, não deixes o sol descer sobre a tua raiva. Fica ali e simplesmente retrabalhe. Retrabalhe que ser? Retrabalhe a ti mesmo. Tu és o barro. Esta coisa aqui, indicando o homem físico, está a ver o mundo com base no que presumiste que és. Então agora fazes isso de fato. Agora deixe-me compartilhar uma história com vocês.
A senhora está aqui esta noite. Esta é a mãe. Ela disse: nosso filho continuou falando e falando e falando que queria uma mini bike. Bem, seu pai e eu não queríamos que ele tivesse uma mini bike, mas ele continuou falando e falando e falando sobre isso. Então um dia eu pensei: agora eu vou mostrar a ele. Eu disse: agora me diga, Dusty, se você tivesse sua mini bike, onde ela estaria agora? Ele disse: na garagem. Ela disse: tudo bem, agora está na garagem. Certo? Lá está. Agora você vai lá e pega, e onde você usaria? Bem, ele disse: eu usaria na garagem. Bem, a mãe disse a Dusty: bem, você não pode fazer isso, pois temos vizinhos e eles declararam em termos inequívocos que não tolerarão uma mini bike na entrada de sua garagem. E a entrada de sua garagem se junta à nossa. Então eles não permitirão. Agora, onde mais você a usaria? Bem, eu o usaria na rua, eu o dirigiria na rua. Mas isso é permitido, disse a mãe. Bem, ele disse: eu não sei. Bem, vá chamar a polícia e descubra. Então ele foi até o telefone e ligou para a polícia, e a polícia disse: não, você não tem permissão para usar uma mini bike nas ruas. Tudo bem, era isso. Agora, onde mais você usaria isso? Bem, no estacionamento May. A May Company tem um estacionamento enorme, eu vou lá e uso. Você tem que ter permissão. Tudo bem, vai e ligue para a May Company e peça permissão. Então, ele foi até o telefone e ligou para a May Company. E eles disseram: não, estamos abertos 7 dias por semana e, portanto, não podemos permitir uma mini bike em nosso estacionamento, pois ela é usada por nossos clientes 7 dias por semana. Então, quando ele recebeu isso, ele foi para seu quarto por meia hora. E quando ele saiu, ele disse: eu tomei uma decisão. Eu realmente não quero uma mini bike de jeito nenhum. E então a mãe disse: sabe, quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Eu pensei que realmente queria isso. Eu realmente quero isso. E então eu me pergunto: agora, o que eu faria com isso depois que eu conseguisse? Agora eu tenho isso agora. O que eu vou fazer com isso? E eu descobri: você sabe, eu realmente não quero isso de jeito nenhum. Bem, posso lhe dizer, tendo vivido em um apartamento em Nova York por 14 anos. O último apartamento que tivemos antes de nos mudarmos para cá, vivemos quase 14 anos naquele apartamento. Era um apartamento de 7 cômodos, um duplex. Eu não tinha ideia de quanta tralha armazenamos ao longo de 14 anos. Chamamos nossas cunhadas, ou seja, as 2 irmãs de Bill e sua tia, e dissemos: escolha todas essas coisas. Elas pegaram um terço da nossa mobília e disseram: aqui está, pegue o que puder. O que eles não pegaram, ligamos para a igreja e dissemos: mande sua van buscar para seu brechó. Doamos um terço do que tínhamos acumulado. Quando viemos para cá, me arrependi de não ter doado 50% ou talvez 2/3. Quando viemos para cá, não consegui encontrar lugares para meus livros. Doei mais de 400 livros que senti que não precisava. Eu os tinha lido. Isso foi parte do meu crescimento. À medida que um homem cresce neste mundo, ele está crescendo de um Deus da tradição para um Deus da experiência. Então, essas foram parte do meu crescimento no Deus da tradição. E então eu ainda as guardei. Bem, talvez alguém possa usá-las agora. Então eu dei a um amigo meu que mora aqui bem mais de 400 livros e dei outros 50 ou mais livros e todos esses, e eu ainda tenho livros demais. Você cresce e você supera, e você cresce e supera. E todas essas coisas que nós guardamos e guardamos e guardamos por 14 anos, nós as acumulamos. Onde as guardamos, eu realmente não sei. Debaixo da cama, debaixo disto, em todos os lugares. E finalmente chegou o dia da mudança. É por isso que, para não sobrecarregar minha esposa, espero ir primeiro, que ela tenha o prazer de eliminar o que temos agora, porque eu não conseguiria encarar, realmente, o pensamento de tudo que você acumula. Estamos aqui há 10 anos no apartamento atual. E sabendo o que aconteceu depois de 14 anos, eu me desespero quando penso no que eventualmente deve acontecer quando nos mudarmos, como todos nós temos que nos mudar neste mundo. Então, a mãe está perfeitamente certa agora em pegar aquela pequena lição que ela tinha aprendido antes. Eu quero fulano de tal, mas se eu realmente tivesse, então onde estaria agora? Então ela chega à conclusão: eu realmente não quero isso de jeito nenhum. Eles devem ter. Eu tenho uma cunhada. Ela agora é viúva, pois meu irmão Lawrence morreu. Ela sempre deve ter o maior de tudo na família. Minha irmã, que poderia muito bem pagar qualquer coisa neste mundo, pois ela realmente é a mais rica de todos, porque todos os seus irmãos cuidam para que ela guarde tudo o que ela já fez, e eles investem para ela.
mas ela tem um lindo colar de pérolas. Não, esta cunhada. A Lei tinha que ter um colar maior de pérolas, algo fantástico. Bem, agora chegou a pequenos brincos de diamante. Ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Ela não iria até seu próprio marido para furar suas orelhas. Ela queria que elas fossem furadas para que ela pudesse carregar essas coisas grandes em suas orelhas. Então ela foi até seu irmão, que também era médico, e ele infelizmente fez o furo muito baixo. Essas coisas são tão grandes que elas vão puxá-la para baixo até aqui. Agora, eles não podem ser os melhores diamantes do mundo, porque você não pode ter diamantes tão grandes e pagar apenas $8.000 por eles, pois os 2 anéis custam $8.000. Bem, você não pode ter um diamante de $8.000 tão grande e ser um bom diamante. Ela não sabe disso, então agora ela não pode usá-los. Onde eles estão? Em um cofre. Mas ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Se ela soubesse dessa história que minha amiga conhece esta noite, se eu estivesse, onde eles estariam? Em minhas orelhas. Sim, é por isso que eu os comprei. Eles seriam confortáveis? Ela nunca pensou nisso. Ela nunca pensou nessa coisa enorme puxando seu lóbulo, e então ela tem as 2 pedras. Para que servem? Se eu fosse ela, eu os daria. Daria para qualquer um que quisesse ter esse absurdo. Mas não, ela não pode se separar de nada, isso eu sei. Agora ela está viajando pelo mundo todo e todas as suas coisas estão armazenadas em Barbados. Mais prata do que você precisaria para abrir qualquer loja de prata. Mais jogos de pratos do que você precisaria para alimentar 100 pessoas sem pegar um prato emprestado. Ela precisava ter mais e mais. Então é isso que se obtém sem pensar. Se eu tivesse, o que faria com isso? Vou lhe contar uma técnica simples. Simples. Coloque toda a sua mente no que tenho lhe dito noite após noite sobre a graça que está chegando a você, o que significa que você vai acordar. Quando você acorda, você é dono do mundo. Você não tem uma pequena cabana. O mundo é seu, pois o mundo é de Deus, e você é Deus quando acorda. Todo o vasto universo é do Senhor, e você é o Senhor. Você não pode separar a realidade que é o homem do Criador do universo, você é um. Portanto, coloque sua esperança totalmente naquela graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo dentro de você, pois Jesus Cristo é Deus desperto. Então, quando ele desperta em você, não como outro. Então, todo o vasto mundo é seu, e você o vê através de olhos completamente diferentes. Você vê tudo diferentemente, uma beleza que ninguém, olhando apenas através de olhos mortais, poderia jamais conceber. Então, quando você for para casa, tente se lembrar do que eu lhe disse. E quando você ler as Escrituras, é tudo sobre você. Então, quando você ler, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és nosso oleiro, nós somos a obra das Tuas mãos. Lembre-se que estes 3 somos intercambiáveis. Minha imaginação, o Pai, são termos intercambiáveis. E agora eu irei até o oleiro, pois o oleiro eu acabei de descobrir é minha própria imaginação. Eu ficarei parado e agora em minha própria imaginação observarei. O que eu fiz hoje? O que eu imaginei? E agora, se o que eu imaginei hoje está estragado, não é o que eu quero tornar real em meu mundo. Não descarte. Retrabalhe em outro vaso, como lhe parecer bem fazer. Você não pode descartar ninguém, apenas retrabalhe em um recipiente totalmente diferente, como lhe parecer bom fazer. E se alguém não aceitar, passe adiante. Está perfeitamente bem. Eventualmente eles despertarão, e quando despertarem, eles são nossos irmãos. E nós esperaremos pela eternidade, se for preciso a eternidade, para que todos voltem, pois somos incompletos se um estiver faltando. E um não pode estar faltando, pois o Senhor é feito de todos nós. Ele não tem ser sem nós. Somos membros do corpo divino, todos nós, e compartilhamos dessa natureza divina. E o mesmo poder criativo. E posso lhe dizer, quando você está vestido com essa vestimenta que você desistiu, onde quer que você vá, é perfeito, automaticamente perfeito. Você não precisa levantar um dedo para que seja assim. É perfeito, porque você está vestido com seu corpo glorificado. Então, esta noite você se debruça sobre o que você realmente é, e não se vire para a esquerda ou para a direita. Não queime incenso para nenhum deus falso. Comungue com seu próprio coração em sua cama, e então fique em silêncio. Como seria se fosse verdade? Você pode responder isso?
Se você pode responder isso, então o que foi dito naquela primeira epístola de João, o 5º capítulo, o 15º versículo? Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos o pedido que lhe foi feito. Que promessa! Se sabemos que ele ouve, bem, eu não sei o que ouvi, eu não sei o que acabei de fazer, tudo bem. Esse é aquele de quem se fala. Bem, eu realmente posso acreditar no que acabei de imaginar? Posso? Bem, então eu preciso saber agora se estou colocando minha confiança neste que é minha própria imaginação. Bem, então eu saberei que o obtive. Já foi feito. Agora espere por isso. Tá feito. Como uma remessa. Tenho total confiança em uma remessa chegando se eu a tiver encomendado. Então você encomenda e então espera. Pode vir por frete lento, pode vir por expresso, pode vir por frete aéreo. Ela virá. A visão está amadurecendo. E se parecer longo, então espere, pois é certo e não tardará. Abacuque 2, versículo 3. Agora vamos entrar no silêncio.